Então, olha só o que diz Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Sentença contra a besta do sul, atravessando a terra de aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora. Os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as corcovas de camelos. Levam as suas riquezas, os seus tesouros, e o povo que não lhes será de proveito algum. Pois quanto ao Egito, o seu auxílio é vão, inútil. Por isso eu o chamo de besta que nada faz. Agora vá, escreva isso numa tábua diante deles. Escreva-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos seus videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é certo. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, desviem-se do caminho, afastem-se do caminho e não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso o Santo de Israel diz: vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha no muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente no momento. O Senhor quebrará este muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo, e não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram, pelo contrário, disseram: nada disso, nós vamos fugir a cavalo. Portanto, vocês fugirão, e vocês disseram: vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Vamos ler junto aí? Bem-aventurado todos os que nele esperam. Deus estava reclamando do povo, porque o povo esqueceu dele,
né? Eles, olha só, diz aqui o profeta e a Bíblia, que eles não queriam se refugiar no Senhor, mas queriam proteção do faraó e queriam sombras das pirâmides do Egito. Mas eram coisas que não poderiam dar a eles a segurança. Eles queriam fugir em cavalos ligeiros, mas Deus disse: ligeiros serão os inimigos de vocês, não os cavalos, para vocês fugirem. Eles queriam atrás de profetas que falassem coisas que agradassem a alma deles, e não queriam que eles tivessem profetas que falassem as coisas certas. E eles deixaram então a proteção de Deus para buscar proteção onde não tinha. E ali Deus disse para eles que nisso tudo eles não eram abençoados, porque eles deixaram de ter a força dele para a força dos homens, das pessoas. Mas aí ele finaliza, né? Bem-aventurado aqueles que nele esperam, esses sim são felizes. Que coisa interessante, né, do texto da Bíblia, que a gente observa. Eu estava lendo esse texto a semana passada, e eu estava lendo aí com o Batata, não sei se você está lembrando desse texto. A gente estava lendo o texto junto para orarmos juntos, e a gente percebeu que riqueza é essa, né? Que riqueza é essa? E ali a gente percebe na história um exemplo histórico. Não sei se vocês conhecem ou ouviram falar de um grande pregador chamado George Whitefield. George Whitefield era um pregador muito precioso, conterrâneo de Wesley, pregador, e ele passava, por onde ele passava, a multidão era abençoada com a palavra. E na história mostra isto, não é, de grande avivamento que trouxe esse homem para o povo da sua época. E ali, quando ele morreu, diz então a história que nos primeiros dias da Revolução Americana, foi lançada uma expedição contra os ingleses que estavam tomando o Canadá. E os soldados americanos, subindo em direção ao Canadá, resolveram passar no túmulo de Whitefield e fizeram umas coisas, tipo, às vezes as pessoas fazem coisas insanas, né? Resolveram que lá no túmulo desenterraram, tiraram o colarinho clerical, as abotoaduras e parte da roupa de Whitefield e distribuíram entre os soldados. Sabe para quê? Para quê? Para dar sorte. Para dar sorte. Fizeram isso e acreditando nisso. Aquela expedição falhou vergonhosamente. Vergonhosamente falhou, né? E isso mostra essa tendência humana que nós temos de confiar na força humana, no dinheiro, nas pessoas e desprezar o poder de Deus. Quem faz as coisas por nós é Deus. Você crê nisso, irmão? Se você não crê nele, você pode crer em qualquer coisa. A força do seu trabalho, o seu método de ganhar dinheiro, a sua inteligência, não é? A sua esperteza, os seus networkings. Você coloca a confiança nisso. Você até pode ter sucesso, porque afinal de contas, nós trabalhamos e todo mundo que trabalha tem sucesso, não é verdade? Um trabalho honesto, um trabalho perseverante tem resultado. Só que se a confiança sua estiver nisto, é só o fruto do seu trabalho. Agora, se a confiança sua estiver naquele que te dá todas as coisas,
diz a experiência que o resultado é muito maior. É muito maior. Eu lembro do Colgate. Lembra do Colgate? Quem usou o produto dele hoje? Usaram aí? Escovar o dente? Colgate, né? O Colgate escovou o dente. Ele era crente. E ele empreendia. Mas ele empreendia por alegria, não por ambição. E por fé. E ele dizia assim, dízimo, 10%? Beleza, mas vai chegar um tempo que eu vou ficar com 10%. E vou dar 90%. Mas ninguém tem dúvida do que aconteceu, né? Então, se ele tivesse confiado só nas coisas dele, quem sabe teria sido uma empresinha de fundo de quintal e só ali na localidade. Essa que é a coisa, né? Essa que é a matemática. Não é? É força de Deus. Deus honra as pessoas. Então, aqui a gente percebe que o Senhor advertiu o seu povo ali, né? O povo estava já endurecido, o povo não queria mais saber de Deus. Hoje nós temos um tempo assim que o mundo não quer saber de Deus, né? Mas esse tempo vai acabar. Vocês sabem como as pessoas desses países que têm tsunami, né, percebem que haverá um tsunami? Quando o mar recua. Muitas pessoas lá daquela tragédia da Indonésia, a gente tem lido algumas histórias de eles fugirem para um lugar seguro, quando perceberam que o mar foi lá para longe. E quando o mar foi para longe, quem conhece, os turistaiados, os bestaiados, ficaram tudo lá olhando, olha que legal o mar. Foram tudo engolido, né? Não sabia o que era, né? Não sabia o que era. Mas hoje, a fé em Jesus está assim, ela recuou longe, porque o povo não quer mais saber de Deus. Mas eu sei, e a história sabe também, que o ser humano não tem fim em si mesmo. Quando você passa a confiar em si mesmo, você vai até um tempo, até que você decreta falência em você mesmo. E você fala, o que é que eu fui fazer? O que sou eu? O que eu estou fazendo? Então esse povo que está recuado vai voltar. E vão tudo voltar para Jesus Cristo, porque vão descobrir o vazio das suas vidas. Mas vamos aguardar para ver, né? O Senhor advertiu aquele povo contra isso, quando os invasores da Síria ameaçavam eles, e eles procuraram a ajuda do faraó, em vez de abandonarem os seus pecados e buscarem pessoalmente a sua presença. Não é? E aquela expedição dos exércitos do povo falhou, e eles foram assolados pelos assírios. Aqui a gente percebe que a Bíblia nos ensina sobre o pecado de não orarmos e não dependermos dele. Vamos rever ali o verso 2. Vamos ler junto ali o verso 2 de Isaías 30. Bora lá? Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo no Egito. Olha só, quem sabe, né? Muitas coisas que empreendemos não está dando certo. Ou quem sabe a nossa fé realmente ela está sendo uma fé circunstancial. John Wesley dizia que existe a fé salvadora e a fé circunstancial. Muitos vivem na fé circunstancial, que é aquela que você tem fé para não bater o carro quando sai de casa, né? Mas tem a fé que funciona, a fé salvadora. E ali, às vezes nós estamos buscando, né, a nossa vida, buscando nosso sucesso no Faraó e no Egito. Cuidado com o Faraó e o Egito, eles não podem te socorrer.
eles são circunstanciais. É só enquanto tem dinheiro, é só enquanto tem saúde, é só enquanto as coisas vão indo bem. Mas quando acaba tudo. Mas quando a nossa fé está no Deus do faraó não, o Deus que criou o mundo. Deus do faraó é heresia, né? Sabe lá que Deus que faraó cria. Mas é o Deus que criou o faraó de verdade, que criou o Egito de verdade, que criou o mundo. Este é um investimento seguro. Este é um investimento seguro. Quantos fracassos, sobrevêm a nós por não orarmos? Indecisões, falta de sabedoria, falta de direção, tudo por não orar. Quantas vezes erramos, sentimos a ausência do poder, a ausência da alegria, por falta de oração. Ao deixarmos de orar, irmãos e irmãs, nós abrimos a porta a todos os demais pecados, que a gente fica suscetível. E Jesus revela isso claramente quando a gente vê, por exemplo, em Marcos capítulo 14, verso 38, que diz assim, vamos ver se o irmão Ninja lá consegue, Marcos 14, 38, tem uns textos que eu não passo lá, daí tem que ir na base do Ninja, né? Vamos lá, vamos ler junto? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar. E eu detesto quando sou pego em situações desprevenidas, mesmo porque eu tenho um delay, eu não sou da pessoa que pensa rápido. Eu preciso pensar, por isso que eu escrevo melhor às vezes do que falo, ou sei lá, ou falo mais do que escrevo, o Norberto que sabe. Porque eu não penso depressa, eu prefiro pensar quando eu vou apagando, escrevendo, só que quando você lida com uma pessoa, você não dá para apagar, né? Foi. Então, aí a gente lembra do vigiar e orar, né? Vigiar e orar, sempre estar pronto. Quem ora, foge do pecado. Quem ora, foge das decisões erradas. Quem ora, pede para a bênção anteceder as coisas que querem, que desejam fazer. Não é? Então, por isso que Jesus falou, vigia e ora. Porque o espírito está preparado, mas a carne ela é enganosa, ela é lisa, não é? E a oração ela muda as coisas, prepara o pensamento, prepara as circunstâncias, porque a gente percebe que tudo pode ser melhor quando a gente ora. O doente prestes a morrer, disse alguém, pode ter seus anos de vida prolongados através da oração, se quiser, né? Lá em Tiago 5, verso 13 a 15 fala isso. A oração muda o destino de um país. A oração de Abraão mudou a história da nação dele. Olha lá Gênesis capítulo 20. E se a oração faz bem e não oramos, a Bíblia diz que, lá em Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Orar para ter uma vida próspera. Sabia? Orar para ter uma vida próspera. Não é que a oração tem poder. O agente a quem a gente ora é que tem poder. Não é verdade? E o que é oração? Comunhão com Deus. Será que você ora antes de tomar qualquer decisão? Ou não tem mais tempo? Ou não tem mais tempo? Porque hoje já não tem mais tempo. Não é verdade? Não tem mais tempo para as coisas. Não tem mais tempo para nada, porque a gente preencheu a nossa vida com tanta coisa, né? Então o dia nosso é curto. Mas quem reduz a quantidade de coisas para fazer, vive melhor. Quem dá prioridade, porque tem coisa que dá prioridade, né? Sempre quem vai para a academia aqui,
Erga a mão aí, quem vai para a academia. Vamos ver, tem um povo aí que vai para a academia, ó. Quem precisa de oração para querer ir para a academia, erga a mão, vamos ver. Aí, aumentou, teu irmão. Eu estou rodeando uma academia perto de casa lá, faz... Eu não fui ainda, Lenise, não fui ainda, mas eu vou, abençoado, eu vou ainda, eu chego lá. Depois da pandemia, eu nunca mais fiz exercício na academia. E quando você vai para a academia, você não arruma tempo? Arruma ou não arruma? Arruma. Você até briga com o marido, ou briga com a mulher, não, tem que ir para a academia. Você não fala isso? Não, agora não dá, vou para a academia. Uai, se você arruma tempo para o que te interessa, inteligente será você se arrumar tempo para colocar os detalhes da sua vida na presença de Deus. Você vai ver como sua vida será melhor. Como ela será melhor. Porque Deus fala, Deus orienta, do seu jeito e do jeito dele. Esse tempo uma pessoa perguntou assim para mim, mas eu estou orando, mas Deus não responde. Eu falei, ué, como é que você quer que Deus te responda? Deus me responde, mas eu falei, como é que você quer que Deus te responda? Mandando um zap para você? Quer que você chegue uma mensagem de Deus e te responda? Não é assim que funciona. Você ora e age. E no meio do caminho você vai ver a orientação de Deus. Você vai perceber o que Deus te orientou lá no seu interior. Você vai tomar as decisões certas. Mas vai, faz. Já orou, então vai, faz. E vai indo. Se você sentir paz, vai para frente. Aí se der errado, você ora para Deus consertar, e está tudo certo. Mas como é que você acha? Quando a gente ora, quando a gente busca a presença de Deus e sente paz, vai. E Deus vai. Isso mostra a nossa dependência dEle. E Deus abençoa, né? Não tem uma fórmula. Pecado é não orar. Isso é pecado. Porque quando você não ora, você decreta sua independência de Deus. O povo de Deus lá da época de Isaías não tinha mais dependência de Deus. Eles estavam já confiando no faraó, no Egito, das coisas desse mundo. Não consultavam mais a Deus para nada. Por isso ficaram presos. Por isso estavam cativos da Babilônia. Não orar é pecado, gente, porque quem não ora decreta a independência de Deus. E orar também traz muitos benefícios para nós. Eu vivo que orar traz serenidade necessária para viver. Que orar traz a calma necessária para o espírito, que orar manda fora a ansiedade, tantos males que existem no nosso corpo, elas vão embora pela atitude da oração, da disciplina da oração, quanto mais a fé, não é? Verso 18 de Isaías 30, capítulo 30, Isaías 30, verso 18, vamos ler ali comigo? Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados os que nele esperam. Deus é misericordioso, apesar de nós, Ele é misericordioso, apesar de nós. Judá seguia aí na teimosia do seu coração, por isso o seu julgamento foi anunciado, vocês serão disciplinados, e Deus reagiria àquela rebeldia daquela nação com justiça e ira, mas a fim de corrigir o povo. Ainda assim, não deixaria de ter misericórdia da nação. Ele tem misericórdia. Então nosso Deus encorajou ali o seu povo a manter a fé, mesmo sob a sua disciplina, e assim fosse restaurado. Deus sempre tem um povo no meio, tem os rebeldes da nação, tem aqueles que não obedecem, mas Deus,
no meio daquela rebeldia toda, que era o povo que estava lá cativo no Egito, tinha o povo que ele encorajava. Ele dizia assim: o Senhor vai esperar para ter misericórdia de vocês. Vai esperar. Alguns viram a libertação, alguns viram a misericórdia, mas Deus conhece os seus. Deus conhece os seus. Coisa interessante, a gente percebe, não só aqui, mas percebe nas igrejas que eu passei, que as pessoas ficam irritadas com a quantidade de gente que não ora, ou quantidade de gente que ora, ou pelo menos visivelmente. Ninguém pode dizer aqui que vocês não oram, só porque às vezes não vêm ou numa vigília, ou numa reunião de oração, ou coisa, embora isso seja muito importante, e muito maravilhoso para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso avivamento pessoal, mas a gente não pode dizer quem ora e quem não ora, não é verdade? Não pode. Mas eu me lembro do embate de Abraão com Deus ao destruir Sodoma e Gomorra. Abraão dizia: se eu achar 50 fiéis aqui, o Senhor não destrói as cidades? E Deus dizia: se eu achar 50 aqui, eu não destruo. Mas Abraão observou a qualidade do povo, baixou a conta, Se eu achar aqui 25, o Senhor não destrói? Deus disse: se eu achar 25, eu não destruo. Aí Abraão olhou de novo e disse: será? O meu vixe é só vixe, tá? Não é vixe outra coisa não, é só vixe mesmo, é V-I-X-I. Se eu achar 25, você não destrói? Ele olhou, aí Deus falou: não destruo não. Aí ele falou: se eu achar 10, Deus olhou para ele e disse: se eu achar 10, eu também não destruo. Aí Abraão fez assim: ai. E se eu achar 1? Aí Deus olhou e disse: se eu achar 1, também não destruo. Por fim, destruiu, Mas Deus é um Deus de misericórdia. Se tem um que ora, Deus mantém uma nação de pé. Se tem um que ora, Deus mantém uma igreja de pé. Se tem um que ora na família, Deus mantém aquela família de pé. Porque Deus honra aquele que ora. Tá certo? Ele achar um, Ele tem misericórdia, Ele manifesta a sua misericórdia. Se Ele tiver alguém na brecha, que está junto, que intercede, que ora, que crê, que tem aquela ligação. Às vezes, o fio elétrico, ele mantém uma máquina elétrica funcionando, às vezes fica funcionando porque sabe que o fio, ele tem os cabinhos lá, um fio, em cada parte daquele conjunto de fios tem 15 ou 20 fios de cobre, não tem? Tá ligado? E às vezes ele estraga, mas às vezes tem um fiozinho lá que está mantendo a coisa lá, até que não aguenta, Puf. Mas se tem um fio, ainda funciona. Porque Deus tem misericórdia, Ele aguarda para ter misericórdia da gente. Às vezes Ele olha para mim e para você e fala assim: vocês estão confiando no faraó, vocês estão confiando no Egito, mas eu vou esperar para ter misericórdia de vocês. Quando você chegar lá e ver que nada dá certo, vocês vão voltar a mim, vocês voltarão a mim de novo, e eu vou aguardar para ter misericórdia de vocês. Ei, mas Deus não é maravilhoso? Jesus não é maravilhoso, querido? Ele aguarda para ter misericórdia de nós. Ele não desiste de nós. Nós é que desistimos das coisas, mas Ele não desiste. Esse é o maravilhoso caráter do nosso Deus, a quem nós servimos. Esse é quem tu és, meu Deus, esse é quem tu és, não é? Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é maravilhoso. Por isso, aqueles que creem podem permanecer seguros, mesmo que as respostas almejadas pareçam demoradas. Quando Deus demora, diz a profeta Cassiane,
Sabe a Cassiane, a cantora? Se ele demora, fala, Mônica. Canta bonitinho. Quando ele demora, é que ele está trabalhando. Não acabou ainda, não acabou de construir ainda para entregar para nós. O Senhor, Ele é perfeito no seu modo de agir, graciosamente, e faz aquilo que precisamos. Deus é um Deus de misericórdia. Ele não desiste. Ele não desistiu do povo dele. Esperou, foi indo até a plenitude do tempo, que diz lá no Novo Testamento, até que a plenitude, vindo na plenitude do tempo, enviou seu Filho Jesus. Olha aqui, vamos em verso 15 e 16. Olha lá. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não quisestes. E o 16, vamos ler junto? Não, sobre cavalos. Acho que é o primeiro que a gente tinha que ler junto, né? Depois esse que seria, mas vai ser mesmo, né? Porque aí é só para a gente aprender lá, ó. Sobre cavalos fugiremos, portanto, fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Ó, presta atenção, no verso 15 ele fala assim, ó: em descansar está a vossa força. O Evangelho é isto, é no descanso que está a vossa força, não nas obras, é no descanso. Deus dá aos seus até enquanto dormem, mas a fé honra, e em vos converter e descansar está a vossa salvação, na tranquilidade e confiança a vossa força. Olha, não sei quantos, eu desejo ter isso para a minha vida. Ao longo do tempo, vou tendo. Hoje tenho mais do que antes. Mas a Bíblia diz assim. Por que às vezes a gente fica cansado, estressado, abatido, amargurado, ansioso? Obras da carne. Lembra que Jesus disse em Marcos? Vigiar, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito pronto, a carne, ela é fraca. E nós estamos fortalecendo a carne com a confiança no Egito e no faraó, na sombra do Egito e no faraó. Mas a Bíblia diz que a sombra do Egito acaba, e a Bíblia diz dali que os cavalos que eles acham ligeiros são devagar perto dos inimigos. Nós fortalecemos muito a nossa carne, sabia, irmãos? Como é que a gente fortalece a carne? É confiando menos em Deus. A gente fortalece a carne com os mandamentos humanos, a gente fortalece a carne com a confiança no sistema de governo, sistema de país, sistema de tudo quanto é coisa. A gente fortalece a carne quando a gente coloca confiança. Eu vou lutar muito, estudar muito para garantir o meu futuro. Se for só isso, é que você está fortalecendo a sua carne. Só que você deixa de fortalecer o espírito. Porque para fortalecer o espírito, bota lá o 15 para nós de novo. Para fortalecer o espírito, ali ó, em vos converterdes a Deus, sossegar está a vossa força, e na tranquilidade e na confiança a sua força. Tem que fortalecer o espírito para que você viva bem. Fortalecer o espírito para que a sua vida vá bem, porque a fé honra a Deus e Deus nos honra. Sabia? A fé honra a Deus e Deus nos honra quando você crê na sua palavra.
quando você e eu permitimos que Jesus faça a obra em nosso coração, de modo que a nossa confiança está nele. Amém, povo? Confiança nele, ore sempre, confie nele, é ele. Ele ganha exércitos, ele vence exércitos até sem exército humano. Ele vence exército. O povo de Israel, quando vencia as batalhas, era com pouca gente, e às vezes sem ninguém. Às vezes Deus faz uma ilusão de ótica. Lembra da história? Vinha um exército contra Israel, e Deus falou: sossega, descansa, eu vou lutar por vocês. De repente, ao nascer do sol, Deus havia permitido que o orvalho fosse tão mais forte, que fez uma laminazinha de água no solo grande. E de repente, Deus falou para o povo: agora é o seguinte, quando eu mandar, vocês gritem. Vamos gritar aqui? Vocês são tudo vergonhosos, né? São tudo polidos, não grita nada, né? Mas tá bom, não precisa gritar não. Quando eu mandar, vocês gritem. É, Senhor? É. Então tá. O povo ficou quietinho. E Deus fez aquela chuvinha, tipo Curitiba assim, ó. Fez aquela lâmina de água. Deixou a lâmina de água. De repente vinha o exército pela manhã. Aí Deus falou para o sol assim: vai, ergue. Aí o sol foi vindo. Aí quando o sol estava na metade assim, iluminou a água. E a água ficou vermelha. E Deus falou para o povo: agora grite. E o povo: ah! Quando o exército viu aquilo, falou: que isso, gente? Esse povo aí é como formiga brava. Mataram tanta gente que o solo está cheio de sangue. Bora daqui. O último que chegar lá na frente, a mulher o último que chegar na frente é tonto. Tem coisa que não dá para completar a frase. E o povo saiu correndo. E o povo parou de gritar. De repente, vamos agora guerrear. De repente o sol nasceu. Cadê o povo? Cadê os inimigos? Aí Deus falou: foi embora. Eu não preciso de vocês. Quando Deus quer sustentar a gente, Ele sustenta da sua maneira. Não precisa ter medo não. Medo do futuro, medo de aposentar, medo de ficar velho, medo de morrer, medo de ter doença. Não precisa ficar com medo dessas coisas não. Entrega na mão de Deus. Amém, povo? Ele toma conta da sua vida. Então por isso, nesse descanso, nessa tranquilidade, está a sua força. Quando você estiver muito bravo, muito ansioso, muito chateado, vai dormir. É um santo remédio. O melhor recurso para vencer as adversidades é a fé depositada no Senhor, o nosso Deus. Por que confiar em outras coisas, né? Vamos confiar no Senhor, em Jesus, o nosso Salvador, pois Ele é digno da nossa confiança. Amém, povo? Vamos orar? Quero orar com você. Vamos orar junto? Porque eu também preciso de oração. A gente ora junto. Que ligar na terra, liga no céu.